Material. Gravação iniciada. Ok. Bom, essa aula, não sei se vocês tiveram essa percepção, mas essa aula de desenvolvimento pessoal e profissional, ela é uma aula muito mais de dicas, de aconselhamentos, né? Nesse sentido, assim, de coisas que vocês podem fazer para melhorar a qualificação de vocês para o mundo do trabalho, como encarar processos seletivos, essas questões, e por que é importante elaborar um projeto de vida, o que precisa levar em consideração nesse projeto de vida. Então, são 2 capítulos, né, de um livro que falam sobre justamente isso. É um material mais leve, não são questões muito conceituais, são questões muito mais como eu falei, de dicas mesmo de que vocês podem utilizar para melhorar, né, o sucesso de vocês no mercado de trabalho. Então, vamos iniciar falando um pouquinho sobre como vocês podem superar as barreiras para ingressar no mercado de trabalho. Então, algumas coisas são importantes, né? Então, inicialmente, uma coisa que é bem importante é a questão da informação e conhecimento. Informação e conhecimento nunca é demais. Então, se você pensa em ingressar no mercado de trabalho, se você pensa em ter uma boa colocação, você precisa sempre buscar informação e conhecimento. Isso não é novidade para ninguém, eu imagino. E aí a gente tem, quando a gente pensa em ingressar no mercado de trabalho, a gente precisa levar em consideração algumas coisas, como idade e formação, por exemplo. Então, dependendo da sua idade, você pode, ou quando ou formação, por exemplo, você iniciou a graduação, você pode buscar um estágio, por exemplo. Quando a pessoa é bem mais jovem, né, antes de entrar na graduação, ela pode procurar, por exemplo, aqueles programas de jovem aprendiz, né? Então, são várias opções relacionadas à questão da idade, da formação. Então, de acordo com a sua idade, com a sua formação, você vai buscar oportunidades no mercado de trabalho e você vai ingressar. É importante você ter claro que isso tudo está relacionado. Você precisa ser realista. Então, por exemplo, eu estou no primeiro ano de graduação, nunca trabalhei na vida, eu quero entrar já como gestor. Jamais você vai conseguir isso. Aliás, jamais é muita coisa, né? Você pode até conseguir, mas isso não é o caminho, né, natural. Então, assim, algumas coisas você precisa ter você precisa ser realista com relação a isso. Então, você precisa, quando você tem interesse de entrar em uma empresa, alguma área, você precisa identificar as características profissionais que são relevantes para aquilo. Se você quer trabalhar numa grande multinacional, por exemplo, é importante eu ter domínio de outras línguas, é importante eu ter formação em alguma área, é importante eu ter domínio das ferramentas tecnológicas. O que é importante? Você precisa identificar quais são as características profissionais que são relevantes para aquela situação e quais são as habilidades mais requisitadas naquele setor. E aí isso está relacionado a alguns aspectos que estão aqui na figurinha ao lado aqui. Então, por exemplo, quando você pensa no seu mercado de trabalho, ingressar no mercado de trabalho, você precisa pensar quais são os objetivos de carreira que eu tenho, aonde eu quero chegar. Então, por exemplo, quando a gente pensa em objetivos futuros, por exemplo, eu estou fazendo o curso de gestão de pessoas, né? Quero ser tecnólogo em RH. Então, eu quero trabalhar numa empresa, né? Tecnólogo em RH. Então, o meu objetivo de carreira é isso. Eu quero ser gestor de RH de uma multinacional. Então, eu preciso focar a minha busca pelo mercado de trabalho nessa linha.
Então, não adianta nada eu, por exemplo, eu pensar, vou fazer a graduação, e aí você para ali, você não vai buscar conhecimento, você não vai buscar se ingressar nessa linha, você não vai tentar entrar nessa área. Então, é importante você ter claro quais são os seus objetivos de carreira. Você precisa saber, você precisa identificar o que você sabe sobre as empresas. Então, que tipo de empresa que eu quero trabalhar? Eu vou fazer uma seleção em uma empresa, eu preciso conhecer aquela empresa, eu preciso saber o que ela busca, o que ela espera, quais são os principais valores que ela tem. Eu preciso entender o que ela espera, para que eu possa oferecer o que ela espera. Eu preciso entender qual é o meu perfil. Vou dar um exemplo. Eu vou ser professora. Mas eu tenho uma dificuldade de falar em público. Então, o meu perfil, ele se adequa ao meu objetivo da carreira? Eu vou conseguir falar em público? Eu vou conseguir dar aula para uma turma de 100 alunos, por exemplo? Então, assim, é importante você saber o seu perfil, para você saber o que você quer, onde você quer trabalhar. E é importante também a questão do autoconhecimento. Então, você saber quais são as habilidades que você tem, quais são os conhecimentos que você tem, de que forma você pode contribuir para aquela empresa e de que forma você pode se adaptar. Olha, eu tenho uma falha, a empresa exige curso de línguas, eu não sei inglês. Ok, eu tenho uma clareza que eu não sei inglês, então é isso que eu vou fazer, vou correr atrás para me autodesenvolver. Então é importante você ter esse autoconhecimento. Esses são aspectos importantes para você superar as barreiras do mercado de trabalho. E aí a gente sabe que tem uma série de barreiras, né? Barreiras pessoais, barreiras profissionais, né? Eu não coloquei aqui todas, barreiras psicológicas, inclusive, eu não coloquei aqui todas, eu coloquei só as barreiras profissionais, porque na minha percepção, eu acho que é importante abordar essas aqui principalmente. Então, como que você pode superar as barreiras profissionais para ingressar no mercado de trabalho? Você precisa primeiro aprender a identificar oportunidades de trabalho. Então, você precisa olhar para as situações e você vê, ali é uma oportunidade de trabalho, então eu preciso trabalhar nisso. Você precisa participar de redes profissionais, fóruns de discussão de assuntos da sua área de interesse. Então, gente, vai ter um congresso de gestão de pessoas. Eu tenho a possibilidade de participar? Vá, participe. Aproveitem nesse momento que a gente tem várias coisas online. Participem. Aprofundem os conhecimentos de vocês. Aprendam a utilizar os meios eletrônicos para cadastro de emprego, trabalho. Tem uma série de ferramentas eletrônicas para você cadastrar currículo, para você buscar emprego. Aprenda a utilizar isso. Isso economiza um tempo danado. E tem um monte de empresa também que só utiliza esses meios eletrônicos. Participe de redes sociais profissionais, como, por exemplo, LinkedIn, sites de empresas, sites de agência de emprego, de concurso de seleção, de novos talentos. Entre nessas redes sociais profissionais e participem. E quando eu falo participem, participem ativamente, cursos, ferramentas que eles disponibilizam, né? Ingresse nisso. Sempre estude, busque novos conhecimentos. Como eu falei antes, hoje é possível ter várias ferramentas online de trabalho e conhecimento. Gente, hoje tem uma infinidade de cursos online gratuitos, né? Então, façam os cursos online, se capacitem, né? Participem de grupos de discussão de conhecimentos técnicos de órgão de classe. Então, aqui, quando vocês estiverem terminando, tiver o curso, quando tiver grupos de discussão, tiverem fóruns de discussão nas associações de classes, né? Participem. Aqui, identifiquem
as habilidades e diferenciais esperados de cada organização. Aquilo que eu falei, olhem o que a empresa espera. Se você quer trabalhar em uma empresa, olhe o que aquela empresa espera, né? E aí, por fim, observe mais, fale o necessário e adequado no momento certo. É importante a gente ter um controle, para você observar muito mais, para você falar só o necessário, cuidado, não se envolver em temas polêmicos, não falar demais, né? Então, são algumas dicas, assim, que são importantes para a gente superar as barreiras profissionais, tá? E aí, outra coisa importante é a questão do marketing pessoal. O que é o marketing pessoal? A gente cuidar da nossa imagem. Vocês já ouviram falar aquela coisa assim, é a primeira imagem a que fica? Então, gente, cuidem da imagem de vocês. A imagem é muito importante. Às vezes a pessoa fala assim, não, mas na empresa que eu escolhi não tem isso. Tem. Pode ser que seja mais flexível, menos flexível, pode ter. Mas e aí a imagem não é só roupas. Então, são vários aspectos. Então, eu coloquei aqui quais são os principais aspectos que a gente precisa tomar cuidado para a gente fazer o nosso marketing pessoal. Então, a questão do asseio, as roupas, acessórios. Então, assim, cuide da higiene pessoal. A questão do vestuário. Gente, existe roupa adequada para cada situação. Se você vai fazer uma entrevista numa empresa que é formal, cara, não dá para ir de bermuda, entendeu? Não dá. Então, são coisas, assim, que a gente pensa assim, não, ninguém faz isso. Mas fazem, gente. E aí, ali, na primeira, às vezes a pessoa já perde a possibilidade já ali. Então, assim, tomem cuidado com a imagem que vocês passam. Cuidado com decotes, cuidado com roupas inadequadas, cuidado com limpeza, né? Tudo isso é muito importante. Claro, a gente tem empresas que, assim, por exemplo, eu dei o exemplo da bermuda, mas a gente tem empresas, por exemplo, que tudo bem trabalhar de bermuda, tudo bem trabalhar de chinelo. Então, conheçam a empresa antes. Olhem qual é a característica daquela empresa. Não usem isso como padrão, né? Porque tem empresa que aceita, então eu vou. Olhem antes. Outra coisa, sejam sempre gentis. Tenham um comportamento positivo e gentil. Transmita otimismo, seja gentil, escute as pessoas. Então, isso é muito importante, o comportamento positivo e gentil. Outra coisa, se você vai trabalhar numa empresa que tem, por exemplo, jantar de negócios, vai ter um jantar de negócios, vai ter reuniões com os clientes de jantar, de eventos. Gente, muito cuidado. Aqui eu coloquei etiqueta mesa, como exemplo, saber se portar em um jantar, por exemplo. Cara, cuidado. Gente, cuidado assim com bebida, vou dar um exemplo aqui. Eu já vi situações de pessoas que, assim, estavam em um lançamento, de um lançamento da empresa com vários clientes e a pessoa, funcionária, assim, passou do limite na bebida demais. Então, isso é muito grave. Então, tomem cuidado com essas coisas. É importante tomar cuidado. Quando a gente fala etiqueta mesa, envolve tudo isso. A questão da formação acadêmica e currículo, não preciso nem dizer. Mantenha sempre atualizado o seu currículo. Busque sempre novos cursos, bons cursos. Corram atrás. Quando você entrar numa empresa, você entrou numa empresa e começou a trabalhar, não fique estagnado. Busque novos conhecimentos. Busque aprimorar seus conhecimentos, tá? Outra coisa, postura corporal, a forma como você se comporta, né? É importante você ter uma comunicação positiva, credibilidade no que você fala. Gente, sejam coerentes. O que você fala e o que você faz.
Porque, assim, tem gente que tem um discurso muito bonito, mas na prática, nas ações do dia a dia, faz coisas assim que não é o que ela fala. Então, muito cuidado com isso. Tomem cuidado com a linguagem. Cuidado com as regras da língua portuguesa, principalmente em momentos, por exemplo, você vai atender um cliente, você vai participar de algum evento com o cliente. Tomem cuidado com isso, nas relações formais, principalmente. A questão de assuntos polêmicos, que eu já disse antes, evite assuntos polêmicos. Gente, a gente está passando por um momento em que política virou assim uma guerra, por exemplo. Então vocês imaginem, você vai entrar numa empresa e você começa num jantar com clientes ou você vai atender um cliente e você começa a falar sobre o seu posicionamento político e ele é contrário ao posicionamento político do cliente. Você pode perder o cliente por conta disso. Então, tomem cuidado com assuntos polêmicos. Evitem assuntos polêmicos. Mantenham coerência entre atitude e discurso, como eu já falei. E aí, por fim, construam network. O que isso significa? Construa uma rede de relacionamentos. É importante no mundo corporativo você ter uma rede de relacionamentos profissional, né? Você ser respeitado, você ter relações, não vou nem dizer assim relações de amizade, mas você ter relações profissionais com outras pessoas da área. É muito importante você fazer isso. Tá? Então, essas são algumas estratégias de marketing pessoal que precisam ser levadas em consideração quando você está na busca de um emprego ou quando você ingressa em uma empresa e você precisa... porque isso, às vezes a pessoa pensa assim, mas eu já ingressei na empresa, agora está tudo bem, agora estou pronto, eu não preciso mais me preocupar com nada disso. Gente, talvez você não vá ficar naquela empresa pelo resto da vida. Provavelmente não, porque hoje a gente vive em uma realidade que as pessoas não ficam mais o resto da vida numa empresa, né? Então, construam a imagem pessoal de vocês. Porque é isso que isso vai influenciar muito no sucesso profissional de vocês. Quais são as habilidades necessárias para um bom profissional? Além de todas as questões que eu já falei do marketing, vocês precisam levar em consideração. É importante que vocês tenham iniciativa, né? Isso todo mundo está cansado de saber. Criatividade, né? Sempre buscar novas alternativas, novas opções. É importante vocês serem persistentes. Não pode ser aquela pessoa que desistiu na primeira barreira. Porque barreiras vão surgir muitas. Então, é importante ser persistente, é importante ser otimista, é importante você estar preparado. Então, estudem, busquem conhecimentos. É importante você se automotivar, você ser autoconfiante também. Se você não confia em você mesmo, quem vai confiar? É importante você ter... vou dar um exemplo aqui desse de autoconfiança. Eu sempre assisto um programa de culinária, assim, é tipo um reality de culinária. E aí, os participantes, quando vão levar o prato para os chefes experimentarem, os chefes às vezes perguntam assim, você acha que ficou bom? E aí, às vezes, a pessoa fala, eu acho que poderia ter ficado melhor. Aí tem um dos chefes que sempre fala assim, se você está falando isso, quem sou eu para falar o contrário? Então, ele sempre fala assim, se você acha que você precisa acreditar que seu prato tá bom. Então, é isso, a autoconfiança é isso, você precisa acreditar. É claro, não pode ser soberbo, né? A gente precisa ter humildade, né? Enfim, para reconhecer nossos erros e tal. Mas é importante ter autoconfiança. É importante ter comprometimento com tudo que vai fazer. É importante desenvolver bons relacionamentos. Ninguém vive sozinho, ninguém trabalha sozinho. E é importante você ter persuasão, você ter capacidade de negociação. Por isso que a gente já fez
já discutiu negociação, já discutiu comunicação, é importante a gente falar sobre isso, porque você precisa ter capacidade de persuasão, de convencimento. Tá? Então, são algumas habilidades necessárias para um profissional de sucesso. E aí, como que eu me preparo para fazer um processo seletivo? Inicialmente, é bom, assim, antes da gente, para entender como você deve se preparar, você tem que entender como que funciona o processo seletivo. Então, quais são as fases de um processo seletivo? A primeira fase é a divulgação da vaga. Então, a empresa vai divulgar a vaga que ela quer, que ela tem, qual o perfil que ela espera, qual que é a necessidade que ela vê. Então, se você é um profissional, você viu lá a divulgação da vaga, fala, opa, esse perfil é o que eu quero. Gente, é o que eu tenho. É importante a gente ter claro. Se eles estão pedindo alguém com formação em ciências contábeis, aí a minha formação é em administração. Não sei nada de ciências contábeis. Eu vou lá me candidatar àquela vaga? Provavelmente eu vou perder o meu tempo. Então, assim, é importante a gente levar em consideração isso. A gente precisa se preparar para a vaga que é o nosso perfil. Aí a empresa faz a captação e seleção de currículos conforme o perfil da vaga. Então, ela vai captar os currículos, provavelmente se você não é do perfil, provavelmente você já vai ser eliminado nessa fase. Então, a empresa faz a captação, seleciona os currículos que são mais interessantes. Então, por isso, muito cuidado ao currículo, porque o currículo, ele é a porta de entrada. Depois disso, os selecionados, eles vão para uma execução de testes online, para avaliar alguns conhecimentos básicos do candidato, e aqui pode entrar, inclusive, algumas questões de atitudes, de habilidades, né? Depois tem empresas que aplicam testes psicotécnicos, né? Que são testes de habilidade, testes psicológicos, enfim. Depois a gente tem os testes de conhecimentos específicos e às vezes práticos. Sabe aquela coisa assim? Eu estudava matemática lá na escola, mas não aprendi nada lá no ensino médio. Aí beleza, aí você vai fazer a seleção numa empresa e aí no teste de conhecimentos específicos lá tem lá uma prova de português, matemática, português e matemática. Aí você não sabe nada. E aí? Então, gente, pode ser uma coisa boba, assim, uma provinha de matemática, mas se você não souber, né, você pode ficar aí. Eu já vi candidatos ficarem por conta de prova de português. Assim, de erros grosseiros. E reprovaram nos processos seletivos porque não conseguiram a nota mínima no português. Então, assim, muito cuidado. Preparem-se para processos seletivos. Principalmente nas empresas maiores, esses testes, eles são aplicados assim, é muito comum ser aplicado. Aí depois disso, dinâmicas de grupo. Gente, as dinâmicas de grupo, preparem-se para as dinâmicas de grupo. Vejam dicas de como se preparar. Você precisa ser simpático, você precisa ser participativo. Gente, uma dinâmica de grupo, você não pode sentar lá no cantinho e ficar lá e aí não participar, por exemplo. Ou extrapolar na participação, no querer, como que eu posso dizer, querer aparecer tanto que vai acabar sendo negativo. Então, preparem-se para as dinâmicas de grupo. Tem uma série de vídeos na internet, né, ferramentas de YouTube, tem uma série de dicas na internet. Preparem-se para isso. Depois vai para a entrevista, geralmente com psicólogas, selecionadores. Os que forem aprovados vai para a entrevista com o gestor. E aí, em caso de aprovação, o candidato ele faz os exames físicos para a contratação. Essas são as fases do processo seletivos em geral. Então, gente, processo seletivo precisa ter preparação. Se preparem para isso, ok? Principalmente se você pensa em entrar numa grande empresa. Muito bem. Agora eu quero falar um pouquinho sobre projeto de vida e plano de carreira. Por que é importante a gente fazer um projeto de vida?
O projeto de vida é importante, até no material de vocês tem lá a história da Alice, né, no País das Maravilhas, que não sabe para onde quer ir. E ele fala assim, se você não sabe o que você quer, para onde você quer chegar, você não vai chegar a lugar nenhum. Então, é importante você estabelecer um projeto de vida, né, estabelecer um plano de carreira, onde você quer chegar, para você conseguir ter um lugar, ter um padrão certo de onde você quer chegar. E aí, uma das coisas importantes para isso é você gerenciar o seu tempo. Então, é importante você definir quais são as suas prioridades e a clareza dos seus projetos. Vocês já viram que tem gente que faz muita coisa com pouco tempo? E tem gente que tem muito tempo e não consegue fazer nada. Por quê? Porque essas pessoas, provavelmente, o tempo é igual para todo mundo. Todo mundo tem o mesmo tempo. Tem 24 horas no dia. Só que o que acontece? Às vezes a pessoa se organiza diferente. Então, algumas dicas, né, que tem no material, vou passar aqui para vocês, de preferência, tem uma agenda. Se você tem várias coisas que você quer fazer ao longo do dia, tem uma agenda. Elabore uma lista de compromissos que você tem para o dia. Considere todos os tempos de deslocamento, espera, possíveis atrasos. Se você tem uma consulta, olha, pode atrasar lá. Gente, pontualidade é muito importante. Então, não fique marcando uma coisa em cima do outro. Eu conheço profissionais que estão sempre atrasados. E isso é muito ruim. É muito negativo. Então, tomem cuidado com isso. Priorizem realizar as atividades no mesmo local, economizando tempo, né? Tenha um planejamento diário sempre com você. Realiza, no final do dia, a avaliação do que você fez, do que deixou de fazer, para reorganizar o próximo dia. Então, é importante você fazer isso para você conseguir fazer... você conseguir fazer várias coisas, você conseguir se capacitar. Às vezes a pessoa fala assim, ai, professora, a senhora está falando para fazer curso, para fazer não sei o quê. Ai, mas eu não consigo fazer isso, não tenho tempo. Aí, às vezes, você vai olhar, a pessoa, ela passa ao longo do dia, ela fica, sei lá, horas nas redes sociais, por exemplo. Então, peraí. Então, não é que você não tem tempo, é que a sua prioridade é outra. Então, pense bem qual é a sua prioridade para você fazer o seu projeto de vida. Tudo bem você ficar horas nas redes sociais. É uma escolha, né? É uma escolha. Eu sempre falo assim, tem gente que fala assim, não, no sábado eu não estudo. Por exemplo, pode ter colegas de vocês que hoje não estão aqui assistindo aula e falam assim, porque no sábado eu não quero estudar. Ok, é uma escolha. A pessoa, é uma escolha que ela faz. Mas ela não pode dizer que, porque eu não consigo, porque... Não, essas são escolhas. Então, pensem nisso quando vocês forem pensar o projeto de vida de vocês, o plano de carreira de vocês, o que é mais importante para vocês? Para mim, eu sempre deixei claro, e eu vou dar um exemplo aqui, para mim eu sempre deixei claro. Eu fiz meu mestrado, eu fiz doutorado, eu estou terminando minha segunda graduação, mas eu sempre deixei claro, domingo é o dia de eu ficar com a minha família. Domingo eu não estudo. É uma escolha que eu fiz. Então, se eu tiver que estudar segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, até 11 horas da noite, eu vou estudar. É uma escolha que eu fiz. Mas no domingo é o meu dia de lazer. Então, são coisas que você precisa levar em consideração. E aí, por isso que é importante você elaborar um projeto de vida. Você precisa fazer um planejamento de longo prazo e pensar o que você quer para a sua vida. Então, você precisa pensar também que, assim, o projeto de vida, ele te dá condições de, em um ambiente de riscos e incertezas, você saber para onde você vai. Então, podem acontecer imprevistos? Sim, podem acontecer imprevistos. E aí, nesses imprevistos, você não vai perder o foco. Você vai saber para onde você quer ir. E o seu projeto de vida, como eu falei, precisa considerar profissional, pessoal, lazer, família, saúde. Então, você precisa considerar tudo isso. Então, quando eu fiz meu projeto de vida, né, eu pensei, o domingo é da minha família. O domingo é o meu dia de lazer.
Eu vou colocar aí no meu projeto de vida uma viagem de férias. Eu vou colocar aí no meu projeto de vida uma social com os meus amigos. Então, é importante você pensar o que você espera da sua vida para você não ficar atropelado e depois ficar insatisfeito. Você precisa pensar quem você é, qual que é a sua missão de vida, quais são as suas prioridades, como você pretende realizar isso e para atingir qual objetivo maior. Tá? Então, é essa a ideia de um projeto de vida. Aqui tem algumas questões que geralmente são respondidas no projeto de vida, algumas dicas, né? Então, quando você pensa no seu projeto de vida, você precisa levar em consideração quais são os valores que você considera importante para você alcançar seu objetivo. Quem você quer ser daqui a 10 anos? Quais são os seus sonhos e desejos? Quando você pensa daqui a 10 anos, o que você espera para a sua vida? É importante a gente pensar nisso. O que você está fazendo hoje para alcançar esse sonho, esse desejo? Porque assim, não adianta nada a gente falar assim, daqui 10 anos eu quero ser a gestora de uma multinacional. Eu não estou fazendo nada para mudar, não estou fazendo nada para correr atrás disso. Então, o que você está fazendo? Quais são suas metas? Daqui 2 anos eu quero terminar a graduação, daqui 3 anos e meio eu quero ter a pós, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo. Então, quais são as suas metas? Como você gostaria de ser reconhecido? Quais são os seus pontos fortes, seus pontos fracos? É importante você saber quais são os seus pontos fracos, para você saber o que você precisa melhorar na sua vida. De quais pessoas preciso me aproximar para atingir meus objetivos? Gente, aqui não é me aproximar para me aproveitar. É me aproximar porque para conhecer para formar uma rede de relacionamento profissional mesmo. Quais pessoas servem de modelo a ser seguido para mim? Né? Então, o que eu preciso fazer para satisfazer minhas vontades? Eles vão trazer felicidade para mim? Esse projeto de vida vai permitir a conquista daquilo que eu sonho e vai me ajudar a auxiliar outras pessoas? Né? Se nesse projeto de vida eu estou contemplando minha saúde, lazer, felicidade, então assim, eu quero ser gestora de uma grande empresa daqui 5 anos. Para isso, eu não vou ter lazer, eu não vou ter saúde, né? Porque tem gente que não vou... Eu vou abrir mão da minha felicidade nesse momento. É isso? É isso que você acha que é importante? É isso que é a sua prioridade? Então, avaliem o projeto de vida de vocês de forma que vocês consigam contemplar tudo isso, tá? É importante a gente pensar nisso. Então, aqui, quais são os pontos importantes? Já falei um pouquinho. Quais são os seus valores essenciais? O que você está disposto ou não a fazer? Cuidado com isso aqui. Quais são os seus objetivos e metas? As suas forças, as suas fraquezas? Pensem nisso. Qual é a forma de reconhecimento que eu quero? A minha forma de reconhecimento é um salário bom. Não, a minha forma de reconhecimento é ser reconhecido no setor, na minha cidade, como um bom profissional. Então, o que é mais importante? Quais são os sonhos e desejos a longo prazo? Então, é importante vocês pensarem nisso quando vocês elaborarem o projeto de vida de vocês, tá? Bom, gente, é isso. Eu tentei trazer para vocês assim, as principais dicas. Se vocês olharem lá no material, tem muita coisa, tem bastante coisa, dicas, assim. Inclusive, se alguém tiver interesse, aquele livro que está lá, que eu utilizei o capítulo 3 e o capítulo 7, nessa aula 3, o livro em si, ele é muito bacana. Então, quem tiver disponibilidade, tiver interesse e quiser ler o livro todo, é uma importante literatura para vocês. Então, leiam aquele material, né? Se vocês tiverem tempo, leiam. Eu disponibilizei no Link Permídia alguns vídeos, assim, de algumas coisas, algumas dicas de carreira. Então, carreira, gente, desenvolvimento na carreira, início da carreira, não cai do céu. Depende da gente. A gente precisa correr atrás. Então, assim,
Eu me coloco à disposição, caso alguém queira material. Eu vi aqui que o Paulo está disponibilizando aqui vários sites assim de cursos online. Gente, tem vários cursos bons, assim. Estudem, quando tiverem possibilidade, façam cursos, estudem. Às vezes a gente pensa assim, não, já tá bom, já fiz, já terminei, já vou fazer a graduação, depois eu vou fazer uma pós-graduação e acabou, e tá bom. Conhecimento nunca é demais, tá? Então estudem, realmente busquem o conhecimento. Bom, agora eu vou abrir espaço para dúvida, caso alguém tenha dúvida com relação ao que foi falado aqui, alguém queira fazer algum comentário, se alguém já teve alguma experiência com relação a essa questão de processos seletivos e queira compartilhar com os colegas, está aberto a fala. Rafael? Oi, pessoal, bom dia. Muito bacana, professora, o material que a senhora passou para a gente. Eu gostaria só de compartilhar com vocês uma experiência que eu tive recente sobre processo seletivo. As empresas, assim, eu de certa forma venho participando de alguns processos já há algum tempo, já trabalhei em grandes empresas multinacionais, e as empresas elas têm adotado cada vez mais linguagens, vamos dizer assim, com inteligência artificial, tirado um pouco da mão do pessoal do RH, por assim dizer, do DHO, do RH, do DP, né, que aí tem as várias nomenclaturas. E o que acontece? Então, hoje, você vai fazer um processo seletivo, muitas vezes você passa por 10 etapas, até chegar numa conversa com alguém da empresa, tá? Então, por exemplo, portais aí como o Kenobi, o Gupy, você começa fazendo o processo seletivo, se cadastrando a vaga, e aí você passa lá por pelo menos uns 6 ou 7 testes. Ou seja, o teste situacional, o teste de inferência, e aí você já, de repente, se o seu currículo já for aderente e a própria inteligência entender que ele já te disponibiliza outros testes, linguagens em vídeo. Então, assim, o que a professora falou é muito importante. Hoje, o fato de você estudar, não quer dizer que daqui a 2 anos, ou a 1 ano, ou a 6 meses, você já não precisa se atualizar dentro daquilo que você está fazendo. E as empresas, elas estão cada dia mais dinâmicas, entendeu? Então, assim, às vezes a pessoa acha que, não, eu vou fazer. É muito disso, eles estão fazendo para tirar um pouco daquele negócio do QI, né? Para sair daquela imagem de que só quem tem a pessoa que indica passa, né? Então, é só para compartilhar. Então, eu fiz um processo seletivo numa multinacional, eu passei por 10, escutem bem, 10 testes, fiz 4 entrevistas, tá? Fiz entrevistas com o diretor, com o gerente, e no final do processo, a vaga foi congelada. Por uma decisão estratégica da empresa, eles optaram por congelar. Então, assim, ainda existe aquela questão da frustração, né? Você participa achando que, você fez tanta entrevista, tanto teste, né? Poxa, falei com um diretor, com uma pessoa extremamente importante, um cargo alto, né? E aí, de repente, você recebe lá, a vaga foi congelada. Então, além de tudo isso, além de você se preparar do ponto de vista das habilidades, né? Que hoje as pessoas, o termo bonito é o soft skills, você, né, se preparar, human skills, você também tem que se preparar o emocional para a frustração de caso uma coisa dessa acontecer. Então, compartilhar essa experiência que eu tive recente e dizer para as pessoas que estão buscando não desanimarem, né, focar o pé no acelerador, estudar com vontade, né, partir para cima e assim, se preparar sempre. Acho que é importante. Obrigada, Rafael, pela sua participação, pelo seu depoimento. Eu acho que é muito importante a gente trazer, né, essa realidade e realmente assim, a questão
da busca, principalmente pelo início da carreira, assim, ela é muito frustrante, ela é muito difícil, porque a gente sempre fala assim, que as empresas, elas querem experiência, mas elas não querem dar oportunidade, né? A gente sempre faz esses comentários desse tipo. Então, assim, é muito frustrante esse início mesmo, então a gente tem que não desistir mesmo, são as barreiras psicológicas, inclusive, né? Inclusive, que a gente precisa vencer. E aí, uma dica que eu dou, assim, quem ainda não fez o seu cadastro, né, não fez, faça um cadastro, por exemplo, no LinkedIn, e comecem a observar lá, assim, a gente percebe que tem diversas divulgações de vagas, e inclusive a divulgação das vagas, a divulgação de como que funciona o processo seletivo, então, para a gente ter uma noção de como isso está acontecendo nas empresas atualmente. Então, quem não tem um cadastro ainda, eu sugiro que faça um cadastro. A gente vai trabalhar um pouco mais sobre a questão dessas redes sociais profissionais na aula 4, mas o LinkedIn é uma rede profissional, uma rede social profissional, e aí lá, de vez em quando, tem divulgação de vagas. É importante, assim, vocês darem uma olhada, tá? Emerson. Eu só gostaria de complementar, né, com relação aos meios digitais, porque ao mesmo tempo que eles favorecem, né, como você pode ter testes online, você pode se preparar, tem dicas, tem vídeos, tem o LinkedIn, por exemplo, que você pode se cadastrar, assim como outros, mas também tem o outro lado, né, que as mídias, as redes sociais, elas acabam expondo muito, né, de você, de nós, né, à medida que você coloca as informações ali, e às vezes parece uma coisa muito besta, uma postagem que você colocou há 3 anos atrás, há 5 anos atrás, pode ser utilizada a seu favor ou contra você no processo seletivo, né? Digamos que por algum motivo você, sei lá, criticou a empresa X, né, por causa de um produto, de um mau atendimento, ou por algum motivo, ou até por brincadeira, né? E passa-se 2, 3, 4, 5 anos, está lá você num processo seletivo para aquela empresa ou para uma subsidiária dela, né? E as empresas hoje estão grande, digamos assim, em mutação, são empresas grandes que vão adquirindo empresas menores, que têm uma abrangência regional ou uma especialidade em uma área específica, e quando você, sei lá, em algum momento você fez um comentário, algum tempo depois aquela empresa foi uma empresa pequena, foi adquirida por uma empresa grande, você está no processo seletivo, e podem ter certeza que as empresas, né, ou manualmente, até, se a empresa for pequena, tem essa busca manual, mas como o Rafael disse, tem inteligência artificial buscando todos os dados aí. Podem ter certeza que quando seu nome aparece no currículo lá, ou no processo seletivo, existem mecanismos de busca, buscando tudo sobre você, né? E uma vez que você colocou, às vezes você acha que apagou, ou pelo fato de você não ver aquele comentário com frequência, ele ficou na sua linha do tempo, mas está lá. Então, voltando assim, né, que a professora Andréa disse, com relação a temas polêmicos, também é muito importante isso, porque um tema pode ser polêmico hoje, então, eu não concordo com tal coisa, né? Tem que fazer isso mesmo, tem que fazer aquilo, não é isso. Mas ficou lá, está gravado, você não vai ver isso amanhã, mas um dia, que nós chamamos de robô, um robô de processo seletivo vai buscar isso. E aí, de repente, aparece lá, então você colocou lá 5 anos atrás que você era contra tal ação, e hoje você quer se candidatar para fazer essa ação, aí se torna uma incoerência e, com certeza, isso pode pesar. O lado positivo também é que você poderia, né, se a favor e de repente está em
está ligado diretamente com aquela ação, mas é um risco muito grande, né? Então, voltando, só complementando, é melhor evitar. É melhor evitar temas sensíveis, com posicionamento muito, muito, muito forte, né? Porque a gente não sabe. Hoje você está defendendo isso, amanhã isso pode ser usado contra você. Né? E fiquem. Mas só mais uma coisinha. Com relação àqueles que já estão em uma empresa, né, ou alguma coisa assim, ainda voltando da parte digital, quando vocês têm um ambiente compartilhado de rede, por exemplo, o Wi-Fi da empresa ou alguma coisa assim, também fiquem muito atentos com todos os dados que você coloque, né? É claro, você tem às vezes o WhatsApp pessoal e o WhatsApp comercial ou da empresa, mas os profissionais de TI, eles têm acesso a muita coisa, então sempre tomem cuidado, mesmo que seja enquanto você estiver dentro da rede corporativa, esses dados também, eles estão sendo filtrados. Existem inúmeras ferramentas, equipes de TI trabalhando nisso e é bom também ter muita precaução com relação a isso. Acho que era só mesmo para complementar e dizer que a parte digital pode te ajudar, mas tem que ser usada com bastante cuidado. Obrigada, Emerson. Eu até vou complementar uma questão, por exemplo, dessa questão de os cuidados que a gente precisa ter nas redes sociais. Às vezes a gente fala assim, mas o meu perfil pessoal não tem nada a ver com o meu perfil da empresa, então no meu perfil pessoal vou colocar tudo que eu pensar e, né, enfim. E a gente sabe que não é bem assim. A gente até faz um comentário, eu sou servidora da UFGD, né, eu sou servidora da gestão de pessoas, sou administradora na gestão de pessoas há 11 anos da UFGD, e uma coisa que a gente sempre fala é que, assim, as pessoas falam assim, da porta para fora você faz o que você quiser. Sim, você faz o que você quiser, só que se você fizer alguma coisa errada, vai sair na mídia assim, servidor da UFGD foi preso por isso, por isso, por aquilo. Então, assim, muito cuidado com essa ideia de na minha rede social, pessoal, eu faço o que eu quiser. Da porta para fora eu faço o que eu quiser. Realmente você faz o que você quiser. Só que tem empresas, principalmente quando você trabalha em empresas assim que prezam muito pelo nome, isso pode ser um fator muito determinante. Então, assim, é um aspecto que precisa ser levado em consideração e que a gente precisa pensar nisso com a finalidade de cuidado com a nossa imagem mesmo, fora da empresa também. Tá? Alguém tem mais algum comentário, Rafael? Sim, só complementando a sua fala, que é uma questão, né? O que você fala hoje, como o próprio Emerson falou, reverbera no futuro. Então, muitas vezes você criticar uma empresa hoje, ou falar, ou sei lá, você está na empresa, uma determinada empresa, e falar mal da empresa e acabar de repente sendo desligado por isso, numa próxima contratação, os RHs, muitos deles se conversam, entendeu? Para entender qual foi a sua motivo, o que aconteceu, entendeu? Então, às vezes, você acha que o simples fato de você fazer uma fala, uma comunicação que é ácida, ou qualquer motivo que te coloca lá na evidência, você sai, na próxima empresa ela vai consultar também, entendeu? Então, de repente, você acaba queimando o filme meio que geral, né? Dependendo do que você falar, ou da sua ação, do que for, né? Então, tem que se tomar muito cuidado com isso. E é sempre importante, né? Medir bem, porque a gente sabe que no universo, como você bem disse, nesse universo polarizado, questão política, por exemplo, hoje, a gente não pode falar mal de A ou de B e depois, como o Emerson falou, você está no mesmo lado daquele que você falou mal, te coloca numa situação de muito constrangimento, né? Então, é só para complementar. Exatamente. A Nadine fez uma pergunta aqui, que ela está participando de um processo seletivo, né? Ela tem uma bebê de 6 anos e ela questiona se, assim, se talvez isso possa ser algo não positivo pelo olhar da empresa, né? Se tem dicas de materiais que possa ler com relação a isso.
Então, Nadine, na verdade, assim, essa questão, como que eu posso dizer? Essa questão da mulher no mercado de trabalho, a gente sabe que tem empresas que têm essa ideia, né? Porque pensa assim, porque a mulher com bebê pequeno, ela vai faltar mais no trabalho, ou ela não vai se dedicar tanto, enfim. Existe uma questão, né, com relação a isso. A gente sabe que existe, né? Infelizmente, algumas empresas têm essa perspectiva, outras não. Penso que, graças a Deus, que outras não. Outras podem ver isso até como algo bom, né? Mas, assim, eu não tenho de pronto materiais que eu possa te passar, mas eu posso dar uma olhada, ver se eu ver alguns materiais para te passar, e eu posso te enviar pelo ambiente virtual depois alguns materiais para você dar uma olhada, assim. Mas eu acho que, por exemplo, com relação a perguntas e respostas, eu acho que o mais importante é a gente sempre ser sincero nesse caso. Por exemplo, se a empresa te perguntar se você qual que é a sua visão com relação a isso, se você acha que isso pode te atrapalhar, enfim, eu acho que sempre a gente precisa ser sincero nas nossas falas. Eu acho que é a melhor forma. E eu acho que, assim, eu sempre penso que o ideal é a gente ser muito coerente nas nossas falas, porque às vezes a gente pode criar uma imagem que depois não vai dar certo, e aí a gente vai acabar perdendo um tempo ali, e que você poderia estar se dedicando a outra coisa, ou poderia, né, ou talvez a sua resposta sincera seja o que vai te fazer ficar ali. Então, eu acho que é sempre importante a gente ser muito sincero nas nossas falas, né, com relação a isso. Eu acho que, assim, a questão da mulher com criança pequena é uma realidade, né, a gente sabe, e aí é uma realidade em todas as áreas. Eu que trabalho na área acadêmica, a gente conseguiu agora, no último ano, a gente conseguiu uma conquista muito grande, que é a gente poder colocar no nosso currículo Lattes a nossa licença maternidade. Porque até então a gente não podia colocar, a gente não tinha um campo para a gente colocar a licença maternidade no currículo Lattes, e aí ficava assim um período de 6 meses que a mulher pesquisadora não produziu. Só que e aí ali ficava, né? A pessoa simplesmente não produziu nada, não publicou nada, não fez nada. Agora não, agora a gente conseguiu a conquista de colocar ali. Nesses 6 meses a gente estava de licença maternidade. Então, eu acho que isso é um processo de melhoria que a gente vai passando ao longo do tempo, e eu realmente espero que isso que hoje eu tenho a esperança de que a maioria das empresas não olhem mais isso como fator negativo. Oi, professora. Queria só complementar. É muito legal isso que você falou para a Nadine a respeito da verdade, de ser sincera. E aí, Nadine, isso vai casar muito com o que a professora trouxe sobre cultura. Nesse processo, você já vai ver o tipo de cultura da empresa. E aí você vai conseguir identificar se é essa cultura que você quer para a sua vida. Porque a gente não consegue, nós não temos a Nadine pessoa e a Nadine profissional, nós somos um ser único, né? O Mário Sérgio Cortella fala muito sobre isso. Não somos dois, nós somos o mesmo. O que eu sou na minha casa, eu sou no meu trabalho. É claro, a gente tem comportamentos específicos para determinadas situações, mas ali você já vai identificar que tipo de cultura essa empresa tem. É uma cultura focada em pessoas, é uma cultura, uma empresa que está preocupada com o ser humano e que através do ser humano, dos seus colaboradores, ela busca alcançar seus resultados ou não. Então, com se você sendo sincera, falando, colocando a sua família, o seu filho, que são prioridades, sim, é uma realidade, assim como a professora colocou, a maternidade é uma realidade, você já vai conseguir identificar. E aí você vai, é o que a professora falou, você não vai perder tempo de entrar numa empresa onde você não vai ser abraçada, você não vai ser acolhida e não vai conseguir contribuir com as suas competências. Então, ser sincero e colocar a real vai ser o melhor caminho, a melhor verdade, porque aí você já vai conseguir identificar se você quer ou não estar naquele ambiente, se aquilo vai te fazer bem, e se for um ambiente que vai te fazer bem, você vai conseguir produzir, vai conseguir fazer as suas entregas e contribuir com o propósito daquela organização. Beleza? Obrigada, Paulo.
Alguém tem mais alguma dúvida? Não? Gente, eu queria agradecer a participação de vocês. Mais uma vez, a gente se coloca à disposição. Eu, professor Paulo, professor Emerson, a gente está à disposição de vocês no ambiente virtual. Caso vocês tenham dúvidas, né, vocês podem mandar lá no ambiente virtual. A gente vai responder para vocês o mais rápido que a gente conseguir, né? E aí eu espero vocês na próxima aula, que já está agendada para o dia 30 de outubro, tá? Provavelmente no mesmo horário, no sábado pela manhã, ok? Desejo a todos um bom início de semana, né? Que a gente seja uma semana bem produtiva, semana que vem tem feriado, né? Então, até por isso que a gente adiantou a aula para hoje, justamente para não ficar próximo do feriado, tá? É isso, gente. Bom dia, boa semana. Tchau, tchau, pessoal. Um grande abraço. Tchau, pessoal.